Bom, nós vamos começar a falar aqui da situação, da crise do transporte coletivo de Teresina, porque após a divulgação de uma lista de exigências da Prefeitura às empresas de transporte coletivo, o CETUD também se posicionou com algumas cobranças ao Poder Público Municipal. Vamos ter detalhes desta etapa de negociações com a diretora jurídica do CETUD, Nayara Moraes. Doutora Nayara, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, prazer estar aqui com você. Doutora, primeiramente, como foi recebida essa contraproposta da Prefeitura pelos empresários? Com uma certa surpresa, né? Porque a gente vinha estabelecendo um diálogo já, fruto lá de 10 dias, né? Já havia, inclusive, uma minuta no sentido de nós termos uma solução para questões financeiras e, ou pelo menos, o pontapé, né, de tudo isso. E, na verdade, foi tudo desconsiderado com o que foi apresentado na coletiva de imprensa. Surgiram aí 8 situações, né, que são coisas que estão sendo reivindicadas, como se fossem atribuições das empresas, onde, se a gente avaliar de forma específica, todas essas atribuições relativas a esses itens são do município. Porque não dá para o empresário, nesse momento, e a gente já disse isso muitas vezes, vamos aumentar a frota? Vamos, mas quem paga? Que dia paga? Como é que paga? Né? Vamos colocar ar-condicionado? Ótimo, vamos colocar ar-condicionado. O empresário quer colocar, mas insira os custos na planilha de custos e me diga quanto é que vai pagar. Vamos dar gratuidade para todos os alunos das escolas municipais. Que legal! A gente tinha 1/3 só pago pelo estudante e agora nem esse 1/3 a gente não vai ter mais. E aí, quem é que vai pagar esse 1/3 se agora a gente trabalhar uma gratuidade de 100%? Se nem o complemento, que são os 2/3, não são pagos, né? Porque até agora nós não temos nenhum tipo de compensação em relação às gratuidades para o sistema. Vamos lá, Nayara, vamos fazer uma revisão de tarifas. Gente, quem revisa tarifa não é o empresário, não é ele que diz se ele quer cobrar R$4 ou R$5, não é ele quem revisa a tarifa, é o município. Então, é preciso que o município diga quanto é que ele quer cobrar. O CETUD tinha encaminhado um documento com 10 sugestões. Dentre as sugestões, inclusive no quesito tarifas, nós tínhamos sugerido que houvessem tarifas promocionais com redução em horários entre picos. Foi aceito isso? Está lá nessas 8? Não. Não está, então a gente tem solução para, inclusive, baratear e trazer novamente o passageiro para o sistema. Isso não foi considerado pelo município de Teresina, né? Então a gente volta àquele velho empurra dali, empurra daqui e não tem uma definição clara sobre as questões financeiras que precisam envolver qualquer solução que vá se tomar. A senhora iniciou a entrevista falando de uma minuta que foi construída através de um diálogo. A expectativa é que ali o consenso já estivesse consolidado, já estivesse acontecido. No que diz respeito ao aspecto financeiro, qual foi a negociação colocada ali à mesa para tentar destravar ou retomar minimamente o serviço de transporte? Algumas questões financeiras são extremamente importantes. Veja, primeiro eu quero destacar que esse documento que foi entregue hoje, que são essas 8 medidas, eles não falam em nenhum lugar sobre finanças, né? Sobre dinheiro. Então, eles não dizem se vão fazer uma proposta para pagamento dos 21 milhões no âmbito do acordo que foi homologado na gestão passada, porque pelo princípio da continuidade eles têm que pagar. É um débito. Né? É um débito do município, não é só desse prefeito, é um débito do município. Então, em nenhum lugar, mas nas entrevistas que nós assistimos e no que estamos acompanhando na imprensa, ficou claro que não vão pagar. Então a gente já fica assim, nossa, não vão pagar? E aí vamos falar do dinheiro então que está sendo devido dessa gestão. Aí a gente ouviu algumas entrevistas dizendo assim, existe a possibilidade de pagar 7 milhões, que 7 milhões sim é o valor que está devido. De onde é que surgiu esses 7 milhões? O valor da gratuidade dos estudantes é, em média, por mês, quase 1 milhão. Então, se avaliássemos os 7 meses, né, 8 meses, enfim, a gente já teria mais um montante de 7 milhões e meio, que é o que eu acredito que eles se referiam, que seriam mais ou menos esse sinal inicial, demonstrador da boa-fé do município, para que os empresários eles continuassem a respirar dentro, né, do sistema e das dificuldades que tem. Está escrito no documento? Não está escrito, mas foi falado em algumas entrevistas, sim, mas
Mas aí, sem escrever isso, a gente também não evolui. Fora que 7 milhões não é o valor que está sendo devido por essa gestão. 7 milhões é o valor do custo dessa gratuidade para os estudantes. O empresário, ele não quer saber se vai ter gratuidade de 100% ou de 20%, de 50%, ele não quer, ele quer saber quem é que vai pagar. Então, se foi anunciado que vai ter gratuidade de 100% para os alunos das escolas municipais, eu queria que tivesse escrito lá a data. Que dia é que vai pagar e qual é a fonte pagadora, a dotação orçamentária que vai pagar esse recurso e como é que vai ser pago. Então, está escrito no documento que a gente recebeu? Não está escrito no documento, só tem aqueles itens, então só tem obrigações para a empresa, mas não tem nada no sentido de que os empresários possam ter uma segurança. Um dos pontos pede a efetiva reposição da frota em circulação. Isso. Está sendo descumprido isso no momento? É porque a frota em edital, ela tem que ter uma idade média de 6 anos até o máximo seriam 12 anos, né? Claro que com as dificuldades do ano passado para cá, sem pagamentos, os empresários, eles realmente não têm feito investimentos. Mas eles não estão contrários a fazer investimentos. E a quantidade de ônibus em circulação? Hoje a gente tem 145 ônibus em circulação. E todos eles estão engajados em colocar os melhores ônibus, né? E, inclusive, se for para fazer a aquisição de mais ônibus com ar-condicionado, sim, mas quem tem que fazer isso primeiro é o município, incluindo na planilha de custos a definição de que tem que ser feito novos investimentos e quem é que vai pagar esse investimento. Porque não pode ser simplesmente o empresário que de uma hora para outra já tem mais de 50 milhões para receber do município e ainda vai ter que conseguir um outro recurso financeiro. Quer dizer, não tem capacidade financeira empresarial que suporte uma mão que só leva e que não traz. Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar um consenso dentro desse contexto, porque efetivamente nós não tivemos nenhuma solução econômica. A quebra do contrato está fora de cogitação? Bom, essa decisão ela tem que ser tomada pelo município, né? Assim, observando a minha posição como alguém que orienta juridicamente o CETUD. O que eu acho que tem que ser feito agora? A gente tem 48 horas para fazer a devolução de um documento escrito falando sobre essas propostas. E para isso eu te asseguro, os empresários querem fazer os 8 itens funcionar, desde que tenham recurso. Sem o recurso não vai. Então, assim, se o município quer que se implemente, que pague. Se não pagar, não tem como implementar do jeito que está. Então, não é simplesmente uma recusa do empresário em fazer. Eles não estão se recusando a fazer, eles querem fazer. Eles querem a possibilidade econômica de conseguir sobreviver dentro das dificuldades que o sistema tem. Então, assim, depois disso, é que a gente coloca a bola de novo lá para o município. E aí o município, pressionado com o retorno das aulas, pressionado com as dificuldades que já vem se estendendo durante todo esse período, ele tem possibilidades. Ele tem possibilidades. A rescisão contratual é uma possibilidade. Agora, a gente ainda entende, eu penso, e aí coloco em reflexão também diretamente, por que rescindir um contrato que é legal, é válido, sendo que uma licitação demora 1 ano para você fazer uma licitação. Aí você vai sair de uma coisa válida que você pode repactuar para um momento de contratações precárias. Porque não adianta que uma licitação demora 1 ano, então quem que vai cuidar do transporte coletivo durante esse 1 ano? São outras empresas? Que outras empresas vão querer ficar trabalhando com o dinheiro da catraca sem se sustentar? Ninguém. Então, toda empresa que for trabalhar para o município de Teresina na concessão do sistema de transporte coletivo precisa de repasse. Ele precisa de auxílio, porque a mesma realidade que é para um é para outro. O que está acontecendo é que, como os empresários têm condições econômicas diferentes, tem empresas maiores e empresas menores, aqueles que têm empresas menores, eles realmente sofrem mais. E os que têm empresas maiores, eles estão abrindo mão de patrimônio próprio, que não é do sistema, para conseguir colocar em dias os valores dos débitos de INSS, débitos de tributos em geral, enfim, é muita coisa. E sem o repasse, é um estrangulamento que se faz. Não adianta exigir do empresário mais ônibus, mais qualidade, mais e não trazer nada. Doutora Nayara Moraes, diretora jurídica do CETUD, nós agradecemos a participação, a disposição sempre está aqui prestando esses esclarecimentos.
Uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Muito obrigada e sempre à disposição.